Olá, pastor, olá, líder, olá, consultor de igrejas, sejam muito bem-vindos à Cartilha da Igreja Legal, porque as igrejas que andam na mão da lei vão mais longe. Nesse vídeo, eu vou mostrar uma alternativa fácil, segura, mais rápida e barata para melhorar muito a aposentadoria do pastor e dos outros ministros religiosos. Não é pegadinha nem jeitinho, vou te mostrar na minha tela do computador. Meu nome é Fernando Gamino, sou advogado de igrejas há mais de 10 anos e sou sócio do Jonatas Nascimento, profissional contábil há mais de 30 anos e autor da Cartilha da Igreja Legal, um livro que já vendeu quase 11 mil exemplares físicos. Você pode receber a versão em PDF em poucos cliques. Dê uma pausa nesse vídeo e visite o link da descrição e do primeiro comentário. Aqui no canal, nós tratamos de administração, contabilidade e jurídico de igrejas e explicamos de modo simples aqueles assuntos que parecem complicados. Inscreva-se e clique no sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Recados dados, vamos ao tema. Um dos assuntos mais maltratados é a prebenda do pastor e os benefícios que algumas igrejas concedem aos ministros religiosos. Por isso, esse vídeo também vai prestar esclarecimentos fundamentais sobre a regulamentação da prebenda. Quando você estiver lendo a Cartilha da Igreja Legal, logo vai perceber que o pastor e os outros ministros religiosos não são empregados regidos pela CLT. Se você já viu um ou mais pastores que, depois de muitos anos de dedicação a uma congregação, precisou recorrer a loas e à caridade para se sustentar, vai rapidamente entender porque o livro recomenda que seja feito um contrato da igreja com os seus ministros religiosos. Esse contrato pode prever que uma parte da prebenda será usada para pagar o INSS e também para fazer uma reserva em nome do pastor. Essa reserva somente é usada de forma semelhante ao FGTS. Por isso, esse benefício costuma ser chamado de Fundo de Garantia por Tempo de Ministério, ou FGTM. A igreja que adotar essas recomendações já estará fazendo muito mais para honrar os seus ministros religiosos do que a grande maioria das demais. Mas não é disso que eu vou tratar nesse vídeo. Quero apresentar os fundamentos de uma ideia que, na minha opinião, pode ajudar muito a igreja e os seus ministros a amadurecerem uma boa prática de gestão eclesiástica e de vida. No vídeo que eu gravei sobre as técnicas usadas pelo pastor Rick Warren para fazer sua igreja crescer, que vai aparecer aqui em cima, ele diz que todos nós somos um aglomerado de hábitos e que, se você quer fazer uma congregação viver o exemplo de Cristo, sua tarefa é dar às pessoas hábitos que aumentem sua semelhança a Cristo. Da mesma forma, se a tarefa da Cartilha da Igreja Legal é promover melhorias na gestão, na contabilidade e no jurídico das igrejas, para que elas possam ir mais longe, precisamos falar da criação de hábitos centrais que farão a diferença para os ministérios. É por isso que o vídeo de hoje vai abordar investimentos. Isso mesmo, investimentos. O investimento é um hábito central que acaba mudando para melhor diversos aspectos da vida de quem o adquire. Com o pastor de uma igreja não será diferente. O INSS provavelmente vai entrar em colapso no futuro. Se você tem menos de 40 anos hoje, é pouco provável que você consiga uma boa aposentadoria pelo INSS. Hoje, são necessários 10 trabalhadores ativos para pagar um único aposentado. Novas reformas da Previdência serão necessárias e devem restringir ainda mais os benefícios e diminuir as pensões. O INSS funciona hoje porque há ainda mais pessoas jovens e economicamente ativas do que aposentados. Só que a Organização Mundial da Saúde prevê que o Brasil deve ter quase 90 milhões de aposentados em 2050 e mais idosos do que jovens em 2060. As pessoas estão vivendo mais e tendo menos filhos.
Conseguiu perceber que vai ser muito difícil poucos jovens sustentarem muitos velhos? Esse modelo é como uma pirâmide financeira, mas ninguém está sendo preso porque é uma pirâmide financeira legalizada. Esse cenário, por si só, já é um bom motivo para qualquer pessoa prudente construir um complemento à sua aposentadoria bem longe do INSS. Mais importante ainda é se preparar para ganhar mais do que um salário mínimo. Se para um jovem já é difícil viver com apenas um salário mínimo, imagina para um idoso que precisa gastar mais, especialmente com remédios. É por isso que apenas 1% dos aposentados consegue se sustentar sem precisar de ajuda da família ou de amigos. E muitos continuam trabalhando depois de se aposentar para complementar a renda. Então, eu quero te mostrar como pode ser fácil a igreja e o pastor se programarem para honrar o ministro religioso com uma aposentadoria digna. Agora que você já entendeu o que está em jogo, vamos lá. Como regra geral, os homens precisam contribuir 35 anos para se aposentar. E as mulheres precisam contribuir todos os meses durante 30 anos para conseguir sua aposentadoria pelo INSS. Se você ouviu em algum lugar aquela história de que é possível parar de contribuir após 15 anos, saiba que ela somente se aplica aos segurados voluntários. O ministro religioso é um segurado obrigatório. E enquanto estiver recebendo prebenda, é obrigado a contribuir para o INSS com o valor que declarar. Isso porque o decreto 3048 de 99 diz que o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa é um segurado obrigatório do INSS na qualidade de contribuinte individual. E também diz que a igreja não é responsável por recolher o seu INSS, porque a prebenda não é base de cálculo da contribuição previdenciária. Por outro lado, a prebenda que o pastor recebe da igreja está sujeita ao imposto de renda retido na fonte. E o que as autoridades fiscais consideram prebenda, afinal? É só o dinheiro que você entrega ou deposita na conta do pastor? A resposta é não. A igreja deverá reter na fonte e pagar em nome do pastor o imposto de renda sobre todas as despesas pessoais do pastor que a igreja pagar diretamente. Se a igreja pagar um plano de aposentadoria privada, um seguro de vida e um plano de saúde para o pastor, todas essas mensalidades são base de cálculo do imposto de renda sobre a prebenda. Se a igreja pagar a contribuição previdenciária, que apenas o pastor tem a obrigação de pagar, mas como uma justa forma de facilitar sua vida, o montante da contribuição também é base de cálculo do imposto de renda. E assim por diante. A propósito, eu e o Jonatas gostamos de recomendar que a prebenda seja sempre paga no mesmo valor. Não recomendamos pagar algo como parecido com o 13º ou parecido, menos ainda, com algo parecido como bônus por performance. Esses pagamentos variáveis podem gerar problemas em fiscalizações tributárias e autos de infração, que, no limite, podem recomendar a perda da imunidade a diversos impostos. Se você quiser se aprofundar no tema, eu recomendo a leitura da Solução de Consulta 63 do DIZIT, da Receita Federal, de 25 de setembro de 2009. E também o nosso curso Estatuto da Igreja Legal, que ensina a legalizar igrejas e apresenta boas práticas de gestão eclesiástica a partir de cláusulas que somente são encontradas nos mais modernos estatutos. Resumindo até aqui, a igreja não tem nenhuma obrigação trabalhista com os ministros religiosos, incluindo os pastores, mas nós acreditamos que os pastores se sentirão melhor em organizações religiosas que optarem por estabelecer alguns benefícios para honrá-los e ajudá-los a se preparar para o futuro. Sempre que isso acontece, todos os benefícios deverão ser considerados como prebenda para fins do pagamento do imposto de renda retido na fonte, mas não são base de cálculo da contribuição previdenciária.
No entanto, o ministro religioso é obrigado a contribuir para o INSS na qualidade de contribuinte individual pelo valor que ele declarar e achar conveniente. Ficou claro até aqui? O Jonatas é um grande entusiasta do INSS e costuma aconselhar as pessoas a contribuir com o maior valor que puderem para se aposentarem o mais próximo possível do teto pago pelo INSS. A essa altura, você já deve ter percebido que nós pensamos diferente nessa questão. Ainda bem que somos tolerantes e sabemos lidar bem com isso. Uma pessoa que concorda 90% do tempo contigo costuma ser um aliado e não um inimigo, por discordar em 10% do tempo. Como eu sou da opinião de que o INSS mais parece uma pirâmide financeira, mas a lei exige que o ministro religioso contribua, eu recomendo pagar o mínimo necessário, que é 11% de um salário mínimo, usando o código 1163. Apesar da promessa de aumento, o salário mínimo ainda é R$ 1.302 nessa data. A contribuição mensal mínima para garantir um salário mínimo é de R$ 143,22. Qualquer valor que o ministro declarar superior ao salário mínimo, você já precisa pagar 20% usando o código 1007. Se colocar um centavo a mais que o salário mínimo exigido de 1.302, já vai precisar pagar 264. Nesse caso, você já paga 120,78 a mais todos os meses e continua se aposentando com um salário mínimo. Vamos então considerar que estamos economizando R$ 120,78 com o INSS e queremos aplicar esse valor em algo que vá complementar a sua aposentadoria. A igreja vai reter o imposto de renda na fonte e vão sobrar R$ 102,77. Para facilitar as contas, vou trabalhar com um orçamento de R$ 100 por mês para ser investido fora do INSS em benefício do ministro religioso. Se o pastor, com ou sem a ajuda da igreja, fizer o que eu vou mostrar aqui, esse pequeno valor vai proporcionar uma aposentadoria muito mais robusta do que um salário mínimo. E se aumentar o valor dos aportes mensais, como na opção em que mostro como ganhar o teto do INSS contribuindo com menos e por menos tempo, ainda poderá construir um patrimônio que vai poder deixar para os seus filhos, o que não acontece com o INSS. Nesse canal, nós não costumamos falar de investimentos, de modo que o que vamos mostrar aqui não é uma recomendação de investimento. A única coisa que vou recomendar é que você estude e comece a investir de alguma forma. Transforme isso num hábito saudável, de preferência com a ajuda de um consultor financeiro. Também não vou falar de investimento em ações listadas na Bolsa de Valores, nem nada perigoso. Há estudos mostrando que 78% das pessoas que aplicam em ações perdem dinheiro porque é muito difícil domar o seu emocional na grande gangorra da renda variável. Agora vamos imaginar que o pastor tem 40 anos e pretende se aposentar aos 65 anos e que tudo o que vai sobrar nesse início é R$ 100 por mês para investir. Sua congregação é pequena, mas ele tem a fé de que, no momento em que se afastar do púlpito, poderá dedicar mais tempo à sua esposa. Já consegue ver e ouvir o seu sorriso e até mesmo sentir a brisa fresca dos campos esverdeados onde planejam passear. Um dos investimentos mais simples e que também é considerado o mais seguro do mercado é o investimento no Tesouro Direto. Se sobrar R$ 30 por mês, você já pode começar a emprestar dinheiro para o governo federal. Esse investimento é considerado seguro porque nunca houve calote da dívida interna e os governos, em casos extremos, imprimem dinheiro para pagar suas dívidas. Então agora eu vou gravar e projetar a tela do meu computador para você poder ver o site do Tesouro Direto. Vou deixar o link na descrição e você vai poder fazer várias simulações e descobrir qual tipo de investimento te deixa mais seguro e confortável. Como estamos falando especificamente da aposentadoria, quero te mostrar essa nova alternativa aqui chamada Renda a Mais. Vamos fazer juntos essa simulação
Então, a idade do nosso pastor é 40 anos, ele pretende se aposentar por volta dos 65 anos, com o equivalente a mais um salário mínimo. E desse valor, ele só tem R$100 para começar a investir. Bom, aqui, ó, diante desses objetivos, o site recomendou essa aqui, Tesouro Renda Mais 2050, tá? Ele corrige pelo principal índice de correção da inflação, IPCA, mais 6,5%, tá? O valor líquido não chega a isso tudo porque o governo te dá o rendimento com uma mão e te tira o imposto de renda com a outra mão, tá? Mas não chega a 6,5%, mas chega próximo disso, tá? Olha que interessante essa simulação. Com investimento inicial de R$100 e aportes mensais de apenas R$ 102,07 ao longo de 27 anos, você consegue assegurar mais um salário mínimo de aposentadoria para receber por 20 anos a partir de janeiro de 2050. Percebeu que o valor necessário para conseguir mais um salário mínimo de aposentadoria só dependeu do aporte de uma quantia menor do que o pastor economizou, simplesmente por pagar a alíquota mínima do INSS? Agora vamos fazer uma outra simulação aqui, que vai ser ainda mais legal. Para você se aposentar pelo teto do INSS, que hoje é de R$ 7.507,49, você vai precisar pagar 20% desse valor todos os meses, R$ 1.501,49, tá? No momento que eu estou gravando, por anos sem fim. Então, qual o valor? Vou botar esse aporte inicial aqui. E aqui o nosso pastor tem 40 anos, vai se aposentar por volta dos 65, para receber uma renda de R$ 7.507, tá? Vai aportar aqui inicialmente R$ 1.502, tá? Maravilha. Pronto. O site está oferecendo o mesmo título do exemplo anterior e é agora que você vai ver que o tamanho do aporte importa. Mas ainda assim vai ser bem menor do que aquele que seria feito no INSS, tá? Vamos lá. O nosso herói, além de receber sua pensão de um salário mínimo do INSS, vai receber o equivalente ao teto do INSS hoje durante 20 anos, a partir de 1º de janeiro de 2050, se fizer aportes mensais de R$ 586,93 a partir de março de 2023. O que você prefere? Gastar R$ 1.502 todos os meses durante décadas para receber o teto do INSS ou gastar R$ 587 por mês durante 27 anos para receber o equivalente ao teto do INSS por 20 anos? A economia mensal é de incríveis R$ 915. Aí você pode me perguntar, mas Gamino, o INSS não tem prazo de validade para pagamento das rendas. Ele vai pagar enquanto eu estiver vivo. E se eu viver mais de 20 anos? Quando chegar a sua aposentadoria, você vai receber o equivalente ao teto do INSS diretamente do Tesouro Direto e mais um salário mínimo do INSS. Que tal pegar os seus recebimentos do INSS e aplicar num novo título do Tesouro Direto que comece a pagar próximo ao final dos primeiros 20 anos? Mesmo que o pastor venha a falecer, todo o dinheiro aplicado será transmitido aos seus herdeiros, o que não iria acontecer no INSS. Essa é a estratégia que eu considero mais conservadora para ajudar os pastores e ministros religiosos a complementar de forma substancial a aposentadoria do INSS, mesmo começando mais tarde. A igreja também pode usar uma estratégia semelhante para conseguir fazer frente às suas despesas fixas, podendo assegurar mais tranquilidade naqueles momentos em que as ofertas e doações escasseiam. Enfim, o hábito do investimento é saudável para qualquer pessoa ou organização. Estude e pratique, de preferência com a ajuda de um consultor financeiro. Curte, compartilha, deixe o seu comentário. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.